Galera, eu vou mandar um papo reto aí pra vocês. Essa reforma da Previdência não tem nada de reduzir privilégio, não tem nada de reduzir desigualdade, não tem nada de gerar emprego, de gerar crescimento econômico. Na verdade, essa reforma da Previdência só tem um objetivo: privatizar a Previdência Pública, diminuir a nossa aposentadoria e nos colocar na miséria. Então, e aí, galera, tudo bem? Eu sou a Juliane Furno e no vídeo de hoje a gente vai desmentir 4 argumentos que vocês já devem ter ouvido aí na mídia sobre a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Mas antes disso, peço para que vocês deem um like aqui no nosso vídeo, curte, compartilha e também não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar aquele sininho da notificação, porque sempre a gente vai estar fazendo vídeo aqui no canal divulgando algum tema importante e falando a opinião do Levante Popular da Juventude sobre ele. Argumento número 1. Mas a reforma da Previdência é importante porque a Previdência é deficitária, porque a Previdência não se sustenta. Bom, isso é um mito. E isso é um mito construído a partir de uma ideia equivocada de que o financiamento da Previdência Social é só contribuição previdenciária dos trabalhadores e contribuição previdenciária dos patrões. Se a gente for pegar só essa parte do cálculo, como a gente mostra nessa imagem para vocês, vocês vão ver que, de fato, a contribuição previdenciária hoje é menor do que as despesas previdenciárias. Quem olha só essa parte da conta vai achar que a Previdência, então, tem déficit e que ela não se sustenta economicamente. Acontece que não contaram para vocês que os nossos constituintes, lá na Constituição Federal de 88, fizeram uma opção por financiar a Previdência Social e garantir que ela fosse um direito social e não um serviço. Então, o Estado tem uma tarefa importante como provedor da Seguridade Social brasileira, que é Previdência mais assistência social mais saúde. Então, se a gente pega toda essa conta, o que é contribuição dos trabalhadores, contribuição dos patrões, mais a contribuição do Estado, que é feita através de impostos específicos para a Seguridade Social, como a contribuição social sobre lucro líquido, como o COFINS, como o PIS/PASEP, como a alíquota sobre loterias, sobre apostas, a gente vai ver que a Previdência Social, na verdade, gera mais arrecadação do que gasta. Argumento número 2. Mas o caixa do governo é um só. Não é verdade. Os nossos constituintes, lá em 88, já tinham garantido que a Seguridade Social teria um caixa separado, para que não viesse um dia um idiota e dissesse que o Brasil não tem dinheiro para investir em educação, em infraestrutura, porque gasta demais com Seguridade Social. Vou dar mais um exemplo. Eu recebo um salário X na minha conta corrente e recebo mais um benefício chamado Vale Transporte, que para quem é aqui de São Paulo conhece como bilhete único. Bom, não adianta nada eu parar de andar de ônibus e de metrô para usar o dinheiro do Vale Transporte para pagar o meu aluguel, porque são contas diferentes, ou seja, o dinheiro do Vale Transporte é só para pegar ônibus. Mesma coisa a Seguridade Social. O financiamento dela é exclusivamente para pagar Seguridade Social. Então a gente não deixa de investir em educação, por exemplo, porque a gente está gastando em previdência, porque são contas e caixas diferentes. Argumento número 3. Mas o Brasil está passando por uma transição demográfica, assim, tem cada vez menos jovens no mercado de trabalho e mais idosos inativos. É verdade que o Brasil passa, sim, por uma transição demográfica, mas a gente ainda está no bônus demográfico da juventude. E a gente só vai ter problema demográfico na Previdência daqui a uns 40, 50 anos. O que acontece atualmente na Previdência Social, que é sim um problema fiscal, não é que o gasto da Previdência está crescendo muito intensamente, os benefícios previdenciários são muito altos ou a idade de aposentadoria é muito baixa no Brasil. Acontece, como vocês podem olhar nesse gráfico, que a Previdência Social sempre foi superavitária no Brasil, ou seja, ela sempre arrecadou mais do que gastou em benefícios previdenciários, até pelo menos o ano de 2015. E o que acontece a partir de 2015 que sim começa a gerar um problema na Previdência Social? Não é, repito, que o gasto cresceu mais intensamente, mas é que a arrecadação previdenciária
caiu significativamente a partir de 2015. E o que aconteceu a partir de 2015? Bom, o Brasil passa a ter uma taxa de desempregados que deixa de ser 6,5% em 2014 e passa a 12,5% em 2015. Ou seja, se aumenta o número de desempregados no Brasil, aumenta, por consequência, o número de trabalhadores que não contribuem para a Previdência Social, diminuindo, então, essa margem de arrecadação. Outra coisa que também acontece é que em 2017, pela primeira vez na história brasileira, a taxa de trabalhadores informais supera a taxa de trabalhadores formais. Bom, como você sabe, o trabalhador informal também não contribui para a Previdência Social, contribuindo ainda mais para aumentar a distância entre a arrecadação e o gasto previdenciário. Por fim, no ano de 2017 também foi aprovada uma reforma trabalhista que tem impactos muito significativos sobre a arrecadação previdenciária. Ou seja, o problema da Previdência Social não é o gasto, não é a idade, não é o tempo de aposentadoria, mas sim é o desemprego, é a informalidade, são os baixos salários e são as novas modalidades de contratação. Quarto argumento. Mas a reforma da Previdência é necessária para retomar o crescimento econômico e a geração de emprego no Brasil. Outro mito. Aliás, a gente já ouviu esse mito com a reforma trabalhista, né? O governo já falava que era necessário escolher entre direitos e entre emprego e que a reforma trabalhista conseguiria gerar aumento do emprego e reduzir o número de trabalhadores desempregados. O que a gente vê hoje, 2 anos após a reforma trabalhista, é que a taxa de desemprego ou continua a mesma ou sobe em algumas regiões metropolitanas, mostrando que não existe nenhuma correlação entre redução de direitos e aumento do número de empregados. Com isso, eu quero dizer que a reforma da Previdência não só não vai cumprir a promessa de geração de empregos via crescimento econômico, quanto ela ainda vai agravar o problema da recessão econômica brasileira. Como isso? Se você agora aí no seu computador digitar PEC 06, você vai ver que lá no finalzinho do projeto, Paulo Guedes diz como ele vai fazer a tal economia de R$1 trilhão em 10 anos. Ele está dizendo lá no projeto que a grande maioria da economia vai sair do regime geral de previdência social. Só que no regime geral de previdência social, 85% das pessoas se aposentam com entre 1 e 2 salários mínimos. Ou seja, ele está dizendo que a principal economia com a reforma da Previdência vai sair da gente que é mais pobre, que ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Quando o governo diz que ele vai retirar 1 trilhão da base da massa salarial, ele está dizendo que a gente vai ter 1 trilhão a menos em consumo. Ou seja, quando uma pessoa recebe um benefício de prestação continuada no valor de R$900 e poucos, por exemplo, essa pessoa não poupa esse dinheiro, não aplica esse dinheiro. O que ela faz com esse benefício? Ela gasta. E quando ela gasta, ela está gerando demanda para o setor de serviços, para as mercadorias, para a indústria. Se eu diminuo de R$900 e poucos para R$400 o benefício de prestação continuada, eu estou dizendo que aquelas empresas, aquele comércio, aqueles serviços que recebia esse valor através de compras, vai deixar de receber. Se eu deixo de consumir, eu deixo de gerar demanda. E se eu deixo de gerar demanda para a indústria e para os serviços, os empresários deixam de contratar ou demitem seus trabalhadores. E mais trabalhadores desempregados é menos trabalhadores consumindo, logo é menos investimento, logo é menos crescimento econômico. Se você também ficou indignado com essa proposta da reforma da Previdência e sente que você também tem um dever histórico nesse momento de barrar esse projeto, eu te convido a seguir a página do Levante Popular da Juventude, se inscrever e ficar atento nos vídeos aqui do canal e também seguir as páginas da Frente Brasil Popular do seu estado, do seu município. Então por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, comente aqui embaixo no nosso vídeo. Mais uma vez, dê um like, curta e compartilhe a nossa página e fique atento que sempre que tiver um tema importante da conjuntura, a gente vai fazer um vídeo aqui do Levante Popular da Juventude divulgando o nosso ponto de vista. É isso, valeu, até o próximo. Cara, quando ele subiu aqui, caiu assim na cabeça. Cansei, porra.